Bem-vindo ao Céu da Semana. Meu nome é Mayra e eu sou a sua guia das estrelas. Nesse podcast, você recebe insights astrais e expande a sua cosmopercepção. Assim você descobre novas formas de enxergar o mundo, a natureza, as suas relações sociais, como funciona o processo de autoconhecimento, como se amar mais e como se cuidar cada vez mais. Assim você consegue se tornar a sua melhor versão todo dia. No céu da semana, você se conecta com a frequência astral oferecida no momento atual. Assim você consegue entender seus padrões, desafios e potências ao se abrir para ouvir. Vamos conversar? Oi, como vocês estão? Estamos na 5ª semana de novembro e na semana passada foi uma semana de transição em que na terça-feira Plutão ingressou em Aquário e definiu o início de uma nova era. Em breve a gente vai ter um episódio sobre isso, então não se esqueça de seguir o podcast aqui no Spotify para não perder nenhuma notificação de episódio novo. Na quinta-feira, o Sol ingressou em Sagitário. Então, estamos conversando muito sobre esse eixo de Sagitário e Gêmeos. Inclusive, vamos falar sobre Sagitário hoje também, porque Mercúrio, que está em Sagitário, vai iniciar um movimento retrógrado nessa semana. Mas antes de entrar nesse assunto, vale lembrar que a dica para esse mês é ultrapassar a rigidez, sair da zona de conforto e dizer mais sim para você. E os eventos astrais da última semana de novembro se iniciam na segunda, dia 25 de novembro, com Mercúrio iniciando o movimento retrógrado em Sagitário. Esse período de retrogradação vai até dia 25 de dezembro e é marcada por uma reavaliação de toda a trajetória nesse signo. Então, recomendo que você volte lá atrás. Temos um episódio especial sobre o Mercúrio retrógrado. Eu tenho certeza que você vai gostar, tem muita informação e pode trazer toda a clareza que você precisa para entender os significados de Mercúrio retrógrado. Estamos falando muito sobre Sagitário. Sagitário é um signo de fogo mutável, regido por Júpiter, que inclusive está retrógrado em Gêmeos. Então é um movimento retrógrado do retrógrado do retrógrado. Porque Júpiter em Gêmeos, ele está exilado, uma vez que ele é o oposto complementar de Sagitário. Júpiter, que rege esse movimento de Mercúrio em Sagitário retrógrado, está retrógrado, exilado em Gêmeos. Então Júpiter, que rege Sagitário, também está no momento de reavaliação. Acredito que esse movimento de Mercúrio retrógrado a gente vai sentir com muito mais força do que os outros Mercúrios retrógrados, né? Então a gente pode sentir esses impactos com mais força. Na semana passada, em que Sol entrou em Sagitário, a gente iniciou uma clareza e uma iluminação desse signo. Então acabamos de descobrir muitas respostas sobre os nossos propósitos, o que é o propósito, que é uma reflexão que Capricórnio tem movimentado bastante nesse mês. E agora a gente tem que encontrar a força interna para persistir nesse propósito, né? Sagitário, que é representado por uma figura mitológica que é o centauro, que é metade homem e metade cavalo, traz essa essência da força corporal, da força, da energia que temos que ter no nosso corpo para conseguir chegar até o destino. A base desse corpo é animal, é instintivo. Então temos que olhar para o nosso corpo e valorizar a importância dele. Então vamos falar muito sobre autocuidado e de que forma que esse cuidado ele se reflete a partir de um autoconhecimento. Então a gente precisa descobrir como que esse corpo funciona, de que forma que a gente pode cuidar desse corpo e precisamos praticar o autoconhecimento sempre para que a gente consiga fazer a manutenção desse veículo, né? Porque o corpo é o veículo que nós temos para viver essa vida terrena. Quiron é um centauro muito famoso na mitologia que, por ser imortal, quando ele recebe uma flecha sem querer de Hércules, uma flecha que estava com veneno, ele não consegue morrer e começa uma busca e exploração pelo antídoto
daquela dor que ele está sentindo, só que ele não consegue achar, e dentro dessa busca ele se transforma, né? Ele caminha, ele se constrói, ele conquista um lugar de muita autoridade dentro da medicina, ele vira o médico mais médico de todos, que eu ia falar um palavrão aqui. Então, quando a gente observa o ponto virtual Quiron, que existe no nosso mapa, é esse lugar em que buscamos, mas a gente não consegue se curar totalmente. E buscamos tanto e sabemos tanto sobre aquilo que começamos a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor com aquela dor. Então, como força interna, Sagitário, sendo fogo mutável, ele sustenta a fé, o otimismo, a busca e a exploração do nosso caminho espiritual. E essa ideia de filósofo vem muito também baseado a partir da parte superior desse corpo de Centauro, que é um humano. Então essa parte humana, ela é cortante, filósofa, buscadora, exploradora de algo que vai além do superficial. E o alinhamento com a nossa verdade é o que traz uma base ética para esse ser humano, que é a sua própria verdade. E por isso que ele consegue ser tão certeiro com a flecha, ele sabe exatamente qual é o alvo dele, né? O olhar tá sempre lá na frente, focado, mas a base dele tem 4 patas plantadas no presente. Então a gente precisa cuidar desse corpo como ferramenta de presença, ferramenta de percepção corporal. Então precisamos encontrar a sabedoria do corpo para se manter alinhado com esse destino, né? Vamos falar muito sobre o corpo hoje, porque se o propósito é se alinhar com o coração para que a gente seja mais feliz, mas alinhado com o nosso caminho e evolução espiritual, temos que olhar para o corpo porque ele é veículo, ele hospeda o coração. Temos que falar sobre hábitos de autocuidado, de manutenção energética desse corpo. Então eu te pergunto, você tem cuidado do seu corpo? Eu sei que é muito difícil, muitas vezes é um desafio, falo isso por conta própria, eu sou taurina, é um dos meus principais desafios, esse encontro com o corpo, e é responsabilidade nossa que ele esteja bem cuidado. Então sempre nutrido, ouvido, higienizado. Só assim ele pode continuar um movimento constante, persistente. O seu corpo tem que estar nutrido, porque sem os nutrientes corretos, a gente não consegue ter o substrato material suficiente para criar boas conexões neurais, boas células, gerar energia de qualidade. E o seu corpo tem que ser ouvido, tem que ser escutado, porque ele se comunica com você a todo momento, informações importantíssimas. Essa comunicação, ela é entendida e compreendida se estamos presentes no aqui e agora. A dor é algo que traz a nossa atenção para o corpo, para a presença, nos chama atenção. E uma outra comunicação que o corpo faz com a gente é a intuição. E temos que estar alinhados com essa presença para perceber essa comunicação de forma assertiva. Esse alinhamento muitas vezes vem a partir da administração dos nossos pensamentos, porque uma mente super movimentada de uma maneira negativa que rouba a sua energia e não de maneira criativa, essa mente tá te levando para o futuro ou para o passado. Ela rouba a sua presença no aqui e agora, levando a sua atenção para locais que também precisam de atenção, mas o contato com o corpo fica difícil de ser percebido e compreendido, porque às vezes você sente de onde o corpo está querendo dizer, se é da barriga, muitas vezes da barriga, da garganta e da cabeça, mas às vezes a gente não sabe o que aquilo quer dizer. Então, falta um pouco desse lugar da relação com o corpo. Se relacionar com esse corpo, se relacionar com esse veículo é super importante para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer.
O corpo tem que estar sempre higienizado, claro que dentro do possível, né? Porque estamos em constante mudança. E para entrar o novo, para gerar o novo, o velho tem que sair. Então estamos sempre liberando, gerando excreção. Então as novas células vão surgindo e a gente vai soltando pele, cabelo, sebo. Então precisamos, né, limpar esses excretas, esse lixo, para que a gente possa manter a nossa saúde, né? Um banho diário no mínimo. Mas aqui eu não tô colocando nenhum tipo de julgamento, não. A gente sabe a realidade de cada um, né? E eu ouvi dizer também que você fortalece a energia de Arcanjo Miguel, quando você toma banho no início do dia. Essa energia de guerreiro é muito boa e é o melhor momento para tomar banho, na minha opinião. A higienização da mente também tem que ser alguma coisa diária, porque o tempo todo estamos entrando em contato com o mundo externo e sempre que a gente entra em contato com algo fora da gente, ativamos gatilhos que liberam pensamentos que são oportunidades para que a gente possa fazer uma limpeza emocional. Então, manter a mente limpa é abrir espaço para insights, para sabedoria, para escutativa, mindfulness, meditação. Até uma oração você não consegue fazer se não estiver presente. E também temos a limpeza da alma, né? Estamos o tempo todo vivenciando a vida e recebendo frequências astrais que interagem com os nossos elementos internos. Então essa conexão, ela naturalmente movimenta nossos questionamentos e dá espaço para a integração da sabedoria da alma, alimentando cada vez mais a nossa fogueira interna, o nosso sol interno. A evolução espiritual é a limpeza do espírito. Então esse espírito dá vida a esses 4 elementos e a todo momento ele manifesta qualidades e vivencia desequilíbrios. Os nossos erros, entre aspas, né, são oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Estamos sempre em desequilíbrio e procurando equilíbrio e as coisas não são estáveis. Elas estão sempre se movimentando e tudo muda. Então os movimentos astrais eu acredito que sejam tão interessantes porque eles interagem com os nossos elementos e mesmo que você não esteja conectada com a astrologia, em algum momento você está vivenciando esse movimento astral. Quando você faz aniversário, você tem um mapa de revolução solar. Então, a partir daquele dia, o Sol ele vai passar pelos 12 signos do zodíaco, que são as suas 12 casas astrológicas, um signo por mês. E paralelo a esse movimento que o Sol faz, o ciclo lunar ele acontece também mensalmente, que vai rodopiando todo mês ao longo das suas 12 casas astrológicas, ao longo dos 12 signos do zodíaco. Então, todo mês, a Lua passa por todas as nossas casas astrológicas, revirando ali os nossos baús emocionais que estão relacionados com a sabedoria principal que está sendo evidenciada pelo Sol. Por exemplo, entramos com o Sol em Sagitário na semana passada. Então ele começa um movimento no signo de Sagitário. Na semana que vem, a Lua vai estar nova em Sagitário, iniciando um ciclo lunar. E aí ela vem movimentando todos os 12 signos para quando o Sol estiver ingressando em Capricórnio, que é o próximo signo, vamos ter integrado a sabedoria de Sagitário em todas as 12 casas astrológicas. Espero que tenha feito sentido. Reforçando mais uma vez que mesmo que você não acredite em tudo isso, as movimentações astrais influenciam sim a sua vida, te guiando a integrar a sabedoria da alma, que é a sabedoria necessária para equilibrar os 12 signos do zodíaco. Então, dentro do autocuidado, nós temos a nutrição, a escuta, a higienização do nosso corpo, mente e alma. Um outro cuidado essencial é o movimento. A qualidade do movimento é fruto do autocuidado. Quanto mais cuidamos de nós, mais energia, mais vitalidade, mais essência, autenticidade, mais criatividade
mais alinhado com o coração, mais movimento. E quando eu falo sobre movimento, não é só a atividade física, que é o movimento do corpo, né? A atividade física ela é muito importante porque ela movimenta os nossos 4 elementos. Movimenta o elemento terra, que é o corpo, o ar, que são os pensamentos e a respiração, a água pelo suor e o fogo pelo calor gerado do movimento, né? Então a gente recicla os 4 elementos quando a gente faz uma atividade física. Inclusive, esse movimento literal do corpo, ele pode ser dificultado se a gente não estiver dando conta das nossas limpezas. Se, por exemplo, a gente não tiver uma limpeza mental eficiente, vamos estar enlameados dentro da vida e procrastinando e sem motivação e com preguiça, o que é muito normal, né? São desafios. Se você movimenta muito a sua água, mas não tem fogo o suficiente para fazer ela evaporar, ela vai se tornar uma lama, não é? Cada pessoa vivencia o corpo de maneira diferente. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus objetivos, então não dá para aplicar uma técnica com todo mundo, sabe? Às vezes, para que a gente possa se movimentar, a gente precisa de um apoio extra. Quantas vezes você não quis ir para aquela festa sozinha ou não conseguiu sair para caminhar sozinho e precisou de uma ajuda externa, né? Então, essa ajuda também é muito importante, uma maneira de cooperação para que a gente possa seguir as nossas vidas com mais saúde, ajudando uns aos outros também, né? Então, seria um ótimo ponto a ser estimulado por Plutão e Aquário. Bom, também conseguimos observar esse movimento como uma troca. Todas as interações que fazemos com o mundo externo movimentam algo dentro de nós. Movimentamos emoções, percepções, pensamentos, seja pela interação com outras pessoas, com a natureza, ou até mesmo pelo desconforto físico, sensorial, emocional. Todos os tipos de interação que temos ao sair de casa dizem alguma coisa sobre nós. Então, todo contato que temos com o mundo externo, a gente absorve informações, que é esse movimento do espelho, né? Então, o movimento de sair da zona de conforto gera um movimento interno, movimentando o que há dentro de nós. E essa é uma das razões pelas quais a gente se isola, que a gente não consegue sair de casa, porque estar em contato com esse mundo externo movimenta coisas dentro de nós, e quando não temos autonomia energética, quando não temos as ferramentas necessárias para lidar com esses movimentos internos, ou seja, trazer esse equilíbrio interno de volta, quando a gente não tem uma rede de apoio, quando a gente não tem uma voz de sabedoria interna construída para aquele tipo de desconforto, porque a sabedoria, nós temos 6 eixos. Então, como se tivessem aí 6, 12 pilares que são formados para que a gente possa dar conta desses desequilíbrios, dessas polaridades. Então, se a gente não tem essas ferramentas, se a gente não consegue lidar com esses desconfortos internos, muitas vezes a gente se isola e a gente evita, né, a exposição. E é muito interessante porque me veio de falar agora, trazer um papo sobre o ascendente. O ascendente é um ponto no mapa que é um filtro de energia que sai e energia que entra. Esse filtro é a nossa verdade, aquilo que a gente está acreditando. Porque muitas vezes aquilo que a gente acredita não é a nossa verdade essencial, é uma verdade que a gente absorveu do mundo externo e ela às vezes nos machuca. Então, a gente tem esse filtro que corresponde aí a esse portão de entrada e saída do nosso campo energético, né? E temos que fortalecer esse filtro. A gente tem que, primeiro, manter a nossa mente limpa, toda essa parte interna organizada, limpa, então por isso a importância dessa manutenção, para que a gente tenha espaço mental suficiente para absorver esses pensamentos, essas
esses movimentos que são causados pela interação com o mundo externo. Então, quanto mais presente, mais observadora eu me torno para conseguir ver quais são os movimentos que estão acontecendo e analisar eles. Ver aquilo que eu estou pensando faz sentido para mim, me faz feliz, eu acredito nisso, sabe? Às vezes a gente se conecta com uma visão externa que não faz tanto sentido pra gente, sabe? E esse movimento de limpeza espiritual é justamente isso, que é sobre a gente conseguir dissolver o julgamento, a comparação, para que esses pensamentos eles não sejam mais absorvidos por nós. Assim a gente consegue manter a nossa própria energia íntegra. Então a integração dos fragmentos, quando a gente fala sobre esses resgates, é sobre trazer de volta a nossa verdade. É sobre se desconectar daquele julgamento, se desconectar daquela comparação. E quando você se desconecta com isso, você se torna mais feliz porque você acaba sendo mais gentil com você, mais carinhoso com você. E você, por não se comparar mais, não compara os outros, se ama mais os outros, tanto todo mundo feliz, tá todo mundo... É sobre isso, né? Amar cada vez mais a si mesmo, para amar cada vez mais o outro, e dentro dessa dinâmica, existir da forma que você é, que é a forma que você é feliz, que é a forma alinhada com o seu coração, com a sua alma, com a sua essência. Porque a dualidade, ela é criada no mundo material. O sim e o não são opostos, mas também são complementares. O sim aprende com o não aprende com o sim. Saturno aprende com Júpiter, Júpiter aprende com Saturno. É tudo sobre um equilíbrio de dois polos. E nós somos isso. Nós temos a nossa parte luz e sombra, e a sombra nada mais é daquilo que foi deixado sem amor. Quando a gente traz o amor para isso e aceita, a gente consegue conviver pacificamente com os nossos defeitos, entre aspas, né? Aquilo que a gente considera ruim, aquilo que a gente considera feio. Mas aquilo existe. A natureza é justamente sobre a coexistência da vida e da morte, do bonito e do feio, né? E tudo é questão de percepção. Não é à toa que a gente falou bastante sobre essa diferença de perspectiva micro e macro quando falamos sobre o eixo de Gêmeos e Sagitário, acho que foi no 2ª ou 3ª semana de novembro. Mas a gente tá falando de Sagitário praticamente todo episódio agora. Voltando para Mercúrio retrógrado, vai ser muito importante nesse período reconhecer o valor de pausar o movimento para se alinhar novamente com o seu coração. Então, se você já está seguindo há muito tempo, esses pensamentos estão tomando conta de você, faz algum movimento de autocuidado, principalmente aqueles que você consegue liberar um pouco a mente, como a meditação, como fazer terapia. Eu acho que todo episódio fala para vocês fazerem terapia, porque é muito importante. É um espaço de fala para que esses pensamentos eles saiam pela nossa boca. Às vezes tudo que a gente precisa é disso. Eu já vivi um momento assim que era tudo que eu precisava, era falar o que estava na minha cabeça. E esses movimentos de pausa para se alinhar faz com que você não gaste energia sem necessidade e que você possa se preservar um pouco, né? É melhor pausar para reavaliar do que continuar um movimento que não está indo para o caminho certo. Não está indo para onde você realmente queria que fosse. E eu digo isso até mesmo nos nossos objetivos. Às vezes a gente dá atenção para questões que não são a prioridade, para questões que não vão acrescentar tanto no nosso objetivo. E por que a gente está fazendo aquilo? Então, uma coisa interessante que eu falei sobre Marte em Leão lá atrás era sobre a gente tomar cuidado com coisas que a gente vai direcionar energia, investir energia só
pelo destaque, só pelo poder, entendendo também que aquilo que acham que é desnecessário pode ser para você muito necessário, porque vai reafirmar a sua identidade. Então Marte, que é esse nosso guerreiro interno, né? Ele está direcionando energia para também esse momento de integração. Porque o Sol, que rege Leão, que rege esse movimento de Marte em Leão, é o próprio astro que fala sobre essa manutenção energética dentro do nosso campo energético. Então, quanto mais conectado com a nossa essência, mais energia a gente consegue manter. Então não se esqueça que esse período de Mercúrio retrógrado, que vai até dia 25 de dezembro, pode ser que você tenha alguma falha na comunicação, alguma dificuldade de encontrar motivação. Então tenha paciência, evite a frustração e aprenda com a frustração. Tudo sobre aprendizado, né? E não esqueça de ouvir o episódio sobre Mercúrio retrógrado, que tenho certeza que você vai gostar. E por fim, na quarta, dia 27 de novembro, temos um trígono entre Sol em Sagitário e Marte em Leão. Esse aspecto, ele é fluido, harmônico, então ele vem trazendo muito otimismo, visão de futuro. Marte em Leão é um posicionamento que exalta a nossa confiança, a nossa coragem, a liderança, enquanto o Sol em Sagitário expande a nossa visão, nos traz força para que esse movimento se sustente. E também uma motivação, fé. Então esse momento é muito poderoso para a gente agir com o coração. Pode nos ajudar a canalizar toda essa vitalidade em direção aos nossos propósitos alinhados com a nossa verdade. Pode ser um momento importante para refletir sobre aquela questão do destaque, como que você se posiciona, como que você se expõe. Porque Leão entra muito nesse lugar de individualismo, de identidade. Inclusive, Plutão em Aquário vai trazer ou pode trazer insights muito poderosos. Porque se você movimenta de um lado, com Marte em Leão, o outro lado é chamado para compartilhar sua sabedoria, para que você possa integrar esses conflitos, né, que podem acontecer, desequilíbrios e tal. Então, tudo que tá ali interagindo com Marte em Leão, planetas que você tem em Leão, todos esses posicionamentos vão ter influência direta de Plutão em Aquário. Mas também vai ter um episódio só para isso. Outro cuidado que você tem que ter é a impulsividade. Porque mesmo com esse movimento de Mercúrio retrógrado, ou até mesmo justamente por conta desse Mercúrio retrógrado, a gente vai vivenciar desequilíbrios para o excesso, para que a gente possa integrar a sabedoria necessária para equilibrar esse movimento e viver uma vida mais leve, mais harmoniosa. Então essa impulsividade pode te levar a tomar decisões precipitadas, a ter movimentos muito intensos, com energias não muito bem alinhadas, canalizadas. Pode ser que você viva picos de energia. Então é importante observar esses movimentos de excesso também. Se você já tem trabalhado bem esses lugares de Sagitário e Leão, pode ser um momento incrível e importante para que você movimente suas ações de forma planejada. Se você já souber para onde você está indo, para onde você quer ir, qual que é a direção, quais são os objetivos, as metas, você vai ter bastante energia de impulso para brilhar naquilo que você está querendo construir dentro da sua vida. Pode ser também interessante, se você tiver uma boa relação com esses signos, você vai estar mais estável emocionalmente, até do que outras pessoas que podem estar passando por algum outro tipo de desconforto. Então motive as pessoas que estão ao seu redor. Sagitário tem muito essa energia de festa, de brilho, de alegria. Então traga essa colaboração. É muito o que Plutão em Aquário tem pedido pra gente agora. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente consegue agir com determinação. Então é muito sobre essa reflexão. Aonde que eu quero chegar?
As minhas escolhas estão me levando para qual objetivo, qual futuro? Porque às vezes a gente está querendo chegar em um lugar, mas os nossos hábitos são completamente diferentes dos hábitos que a gente deveria estar fazendo para chegar lá. Então é importante trazer esse realismo também, que é um ponto que pode ser movimentado durante essa semana. Então esse foi o Céu da Semana. Não se esqueça que a atividade física é muito importante. Então, se você está sem energia, não tem as ferramentas para lidar com o que está acontecendo, faça atividade física, mesmo que você peça ajuda para sair de casa, porque isso já vai ajudar. Isso já vai trazer mais presença corporal, vai te trazer uma reciclagem dos elementos. E não se esqueça de pedir ajuda, de fazer a terapia que você gosta, que te traz bem-estar mental, emocional, físico, espiritual. Então, se cuide. Esse é um momento que está sendo pedido muito esse autocuidado. Daqui a pouco também, daqui a um mês, né, o Sol vai entrar em Capricórnio, então acredito que a gente pode usar esse momento de Mercúrio retrógrado a nosso favor, descobrir o que falta para a gente conseguir fazer essas práticas de autocuidado. Porque se tem alguma coisa entre você e aquilo que te faz bem, isso é uma crença limitante, isso é algo que está bloqueando a sua passagem. E aí precisa o quê? Ter uma limpeza energética para que esse desbloqueio ele seja dissolvido. Então é isso, espero que vocês tenham se identificado. Qualquer coisa é só me chamar lá no Instagram, @Guia das Estrelas Podcast, ou até mesmo no meu Instagram pessoal, @MairaMLessa. Beijinho, até semana que vem. Espero que essas informações tenham te ajudado a se preparar para a semana. Se você achou útil, compartilhe em suas redes sociais, porque isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos relevantes para você. Nos siga aqui no Spotify para não perder nenhum episódio novo. E se puder, deixe sua avaliação em comentário, porque eles nos ajudam muito a melhorar. Ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o episódio de hoje? Manda uma mensagem no Instagram @Guia das Estrelas Podcast, onde também postamos o resumo semanal das movimentações astrais. Volte no domingo que vem para a próxima análise astrológica. Boa semana e até a próxima!